Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Renato José aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais, sempre trazendo as questões voltadas à empregabilidade das pessoas com deficiência. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o médico do trabalho, o médico perito, que é aquele profissional fundamental na contratação das pessoas com deficiência. E a pergunta é a seguinte: será que o médico pode inviabilizar a contratação de uma pessoa com deficiência na interpretação de um laudo? Ou também, será que uma pessoa apta ao trabalho, uma pessoa com deficiência, pode ter ali a sua contratação inviabilizada por conta de alguma falta de informação médica naquele momento? Então a experiência nos mostra que sim, E eu vou começar dando o meu próprio exemplo. Muitos anos atrás eu fui a uma perícia e no meu laudo, falando sobre a minha deficiência visual, tinha o CID-H40, que significa glaucoma, que é uma doença que dá pressão alta nos olhos e pode levar à cegueira. No meu caso, estava ali especificado: não enxerga nada de nenhum dos olhos, sem possibilidade de reversão. Então isso já caracterizava a minha deficiência. Porém, para o médico, o CID que interessava a ele e que ele precisava que tivesse no meu laudo era o CID H54, que significa cegueira. E esse H54 é o que ele precisa para de fato efetivar a contratação daquela pessoa com deficiência visual. Então a gente tem uma questão que é uma questão mais burocrática do que prática, na verdade. Por isso que a gente já tem outros vídeos a gente já falou sobre a CIF, que é a Classificação Internacional da Funcionalidade, que aliada à CID, ao laudo, ajuda o médico do trabalho e todos os profissionais envolvidos nesse processo a entenderem um pouco melhor as reais condições daquele candidato, daquela candidata, mas de uma forma muito com o pé no chão, porque a gente consegue entender quais são as reais potencialidades e também quais são as reais restrições, Agora, pode acontecer também de um médico invalidar a contratação de uma pessoa quando ela chega devidamente ali com o seu laudo, só que, por exemplo, talvez pode ser um laudo com restrição de peso, a pessoa não pode pegar muito peso. Ou de repente pode ser algum tipo de hemiparesia, que a pessoa tem algum tipo de restrição de movimento e tudo mais. É o médico que é o profissional indicado e o responsável por olhar para a saúde dessa pessoa e entender de repente se aquele candidato para aquela vaga, exercendo aquela função todos os dias, não pode ter a sua limitação agravada, Então, o olhar do médico é fundamental, é ele quem vai bater o martelo nessa hora da contratação. Obviamente que a gente entende que quanto mais informações todos os profissionais tiverem, melhor é para todos. Porém, a análise do médico, ela tem sido cada vez mais biopsicossocial e menos médica, que é justamente esse olhar, da pessoa com deficiência dentro da sua realidade, analisando de fato as suas potencialidades e o seu cotidiano. O Oportunidades Especiais vem já há bastante tempo promovendo palestras, rodas de conversa. Antes da pandemia do coronavírus também a gente promovia muitos encontros, coisas que em breve voltaremos a fazer logo seja possível, justamente para aproximar também esse profissional que é o perito de todo o processo de contratação, fazendo bate-papo, conversa, para que todos aí tenham mais informações a respeito. Inclusive, os próprios profissionais médicos, têm muito a dizer nesse processo da contratação. Então, também precisam ser ouvidos. E as pessoas com deficiência, de um modo geral, elas entendem muitas vezes da sua própria deficiência, mas cada indivíduo é diferente. Então, ter uma restrição de mobilidade para um não é ter uma restrição de mobilidade para outro. E a gente conta com a participação de todos esses profissionais para fazer esse processo de contratação cada vez melhor. Contamos aí com a participação de vocês também, estamos sempre aqui caso vocês tenham dúvidas e a gente fica sempre à disposição. Grande abraço, pessoal!